bem-vindos ao Carreira em Ação, nosso podcast, na verdade, que eu faço com muito carinho para trazer informações, gerar insights e dicas e histórias inspiradoras para impulsionar a jornada aí dos profissionais. Eu sou Denise Oliveira e aqui exploramos os caminhos e desafios do mundo corporativo. Hoje vamos falar sobre cultura organizacional e eu tenho o prazer de receber Carol Hoffman, que é responsável pela cultura e engajamento para a América Latina da Natura. A Carol sou seguidora dela, sou fã dela. Quando eu comecei a acompanhar as lives e participações sobre esse assunto, né, sobre cultura, e ela tem assim uma forma de esclarecer o tema que eu sou fã. Então eu digo muito obrigada, Carol, por estar hoje nesse episódio. Eu tenho a honra de receber e ter a oportunidade de interagir com esse tema que é o seu dia a dia e que eu tanto adoro. Obrigada, Denise. Um prazer imenso estar aqui com você nesse bate-papo, de verdade. Vai ser uma delícia a gente trocar uma ideia, a gente conversar, a gente esclarecer dúvidas, né? Que as pessoas perguntam comumente. Vai ser um prazer estar aqui. Essa é a ideia mesmo. Bom, cultura organizacional tá meio na moda, né? Mas é um tema super importante, é uma moda super boa e forte. Que eu poderia falar simplesmente que é um conjunto de valores, crenças e comportamentos que define como uma empresa opera. Eu gosto de dar aquela situação daquele funcionário quando entra na empresa e pergunta assim: como funcionam as coisas aqui? O que que eu tenho que fazer para me dar bem na empresa e o que eu não devo fazer para me dar, para permanecer na empresa? Essas perguntas estão, de alguma forma, relacionadas à curiosidade da cultura organizacional. Então, trazendo esse tema, como que você define a cultura organizacional e quais são os principais elementos que a compõem? Bom, vamos lá. Eu, como uma boa antropóloga, eu vou falar de cultura de uma forma mais ampla e depois eu vou situar a cultura organizacional. Se a gente falar de qualquer grupo de pessoas, qualquer grupo social, existe uma cultura operando, né? Qualquer grupo nosso que a gente se relaciona, inclusive nós nos relacionamos com grupos diferentes no decorrer da nossa vida, que têm interesses diferentes, têm práticas diferentes, rituais diferentes, e a gente sabe, às vezes, como é que a gente, naquele grupo, qual tipo de conversa, qual tipo de roupa, né? Isso é cultura. Então, a gente já vive isso no nosso dia a dia, na nossa família, né, na época do colégio, o que quer que seja. A diferença para a cultura organizacional é, temos um grupo também de pessoas operando, a diferença é que a formação desse grupo, ela é, vamos dizer assim, ela é segundo alguns critérios. Ela não é aquela coisa de eu me conectei com você porque a gente tem assuntos em comum, a gente tem crenças em comum, né? As crenças, quem dita é a organização. Então, essa é a diferença do que seria o olhar de cultura pelo ponto de vista, eu vou observar um grupo social, outro, né? Então, a diferença da cultura organizacional é que ela é intencional. Ela é criada para atender objetivos do negócio, né? E aí tem indivíduos que se conectam mais e outros que se conectam menos, né? Eu gosto de dizer até que as pessoas às vezes querem julgar, né, culturas. Então, tem uma cultura boa, uma cultura que não é boa. Então, não existe isso. Existem culturas, tipos, tipologias de cultura organizacional também. E aí tem culturas que alguns indivíduos se conectam mais, né? E aí essas crenças, de uma forma geral, vêm de uma já sistematizada, né? Tem coisas sistematizadas e aí, como todo grupo social humano, tem coisas que são os não ditos que a gente fala, né? Não aparece na parede, né? Porque não dá, mas o grupo age daquela forma. Então, aquela coisa que muitas vezes tem o não faça isso, mas isso não está escrito em lugar nenhum, né? Isso acontece muito em cultura organizacional. Então, são as práticas que os grupos, no final das contas, estão operando, né? Eles seguem os ditos organizacionais, mas tem os não ditos que o grupo mesmo se auto-organiza, né? Então, é mais complexo
do que só visão, missão, né? Tem muitas nuances, vamos dizer assim. E é isso que você trouxe, né? Missão, visão e valores antes, estou falando de uns 20, 30 anos atrás, para te dar uma data. E aí começou a se Isso. falar uma coisa muito mais ampla, que é a cultura organizacional. E tem que ter o engajamento de cima para baixo. Ou ela pode ser constituída de baixo para cima? Como é que é essa Tem os relação? 2 casos, podem existir os 2 casos, né, e aí você tem tipos de cultura, né. Então se eu estou falando de uma organização TEAL, por exemplo, né, eu tenho um tipo de estrutura mais horizontal, né, então ela funciona de uma forma diferente. Mas a partir do conceito tradicional de estrutura organizacional que a gente conhece, das caixinhas, né, dos líderes, etc., e aí, por que em geral, toda vez que a gente vai trabalhar cultura organizacional, a gente trabalha os líderes? Porque se você olhar de uma forma geral nossa sociedade humana, a gente usa os exemplos, os nossos influenciadores, os nossos, sei lá, cargos, né? Quer dizer, o pai, a mãe, o matriarca, o patriarca, o vô, a avó, então se eu estou falando de família, ou se eu estou falando de um grupo de amigos, um amigo que é mais influente, né? Que a gente considera mais, que tem mais reputação, né? Então, de uma forma geral, nós seres humanos olhamos essas pessoas que se destacam nessa estrutura, qualquer que seja, de amizade, de família, etc., e a gente usa um pouco eles como o nosso exemplo. E é bem na lógica das famílias que eu falo assim, para criança, né? Quem tem crianças por perto, né? Que o que importa mais é o que você faz e não o que você fala, né? Então, aqueles os Coerência, né? adultos, a coerência. E aí isso funciona para a cultura organizacional. E aí, quando a gente está falando de quais são essas pessoas que estão sendo vistas? São as pessoas que foram promovidas. Quem foi promovido quer dizer que está fazendo alguma coisa certa. Você foi promovido para algum cargo, em geral de liderança, de gestão. Então, você está sendo mais visto, você está sendo mais exposto. Tudo que esse líder faz vira exemplo, muito mais do que ele fala. Então ele pode falar, ele tem um discurso perfeito, mas o que ele faz e que dá certo naquela organização talvez não esteja batendo com o que ele fala. O que vai ser reproduzido na organização é o que ele faz, né? Então isso funciona para qualquer grupo social. Então por isso, de uma forma geral, a gente começa o trabalho de cultura pelas lideranças formais. E um bom trabalho de cultura também leva em consideração as lideranças informais ou os influenciadores. Porque os influenciadores são provavelmente pessoas que influenciam os outros, que têm muitas conexões, que têm uma reputação bem construída naquele grupo, mas que não necessariamente elas têm o cargo organizacional, elas estão lá na hierarquia de liderança, mas elas deveriam estar sendo vistas. Então, são pessoas que deveriam estar próximas, deveriam estar próximas do trabalho de cultura, do trabalho de RH sendo desenvolvidos, porque para eles virarem de um influenciador a um detrator, é muito perigoso para a cultura, porque eles são realmente talvez mais influentes do que as pessoas com os cargos formais. Então é isso, você tem camadas de trabalho de cultura, né? Pode acontecer de você estimular, sim, a gente fala do bottom-up, sim, a gente pode fazer um trabalho que a gente estimula a grande população e você estimula as lideranças e você faz um trabalho em todas as pontas, vamos dizer assim. Mas o ideal é que sempre seja muito coerente, ou seja, o que a gente está falando, o que está na parede, o que está no site, o que está nos discursos dos CEOs ou dos altos executivos, está sendo percebido por todo mundo da organização. Ou seja, os seus processos de RH conversam com isso. Então, quem está sendo promovido, quem está sendo desligado, né? Quem está recebendo bônus ou não está recebendo bônus, como é que acontece as recompensas, os feedbacks, etc., estão sendo coerentes com o resto do discurso que está sendo apresentado na organização. Isso conforme uma cultura forte, né? Pode falar. Sim. Eu me lembro de uma das palestras que você deu, que você comentou, não adianta nada um header, né? Um líder falando aqui, nós temos comunicação aberta, todo mundo, né, interage, é escutativa e as portas estão fechadas. Ou seja, esse é um exemplo que, ou seja, não tem coerência entre o que Não se tem prega coerência. com o dia a dia.
Agora, você citou. Isso é importante, você falou que isso é um símbolo, né? Então, Que as pessoas acham que, às vezes, os objetos ou a conformação física, por exemplo, de um escritório, não diz muita coisa. Na verdade, diz tudo. diz tudo. É exatamente o que você falou. Somos abertos e transparentes. Aí você tem salas todas fechadas, tudo a porta fechada, as pessoas têm medo de serem filmadas, gravadas, câmera, nana. Você não tem coerência, você não tem transparência ali, né? Então vamos assumir o que a gente é. A gente trabalha com informação confidencial, então vamos mudar o nosso discurso, vamos ser coerentes, né? Agora, as empresas, elas dedicam tempo, tanto dos recursos humanos quanto da alta liderança e a participação, a divulgação para os funcionários, pensando, né, em todos os níveis, elas, elas dedicam tempo para constituir essa cultura organizacional e disseminar essa informação, ou ela deixa assim, meio que a vida vai me levando, você entendeu? Hoje a gente está assim, no momento de crise, a organização muda, todo mundo tem que mudar junto, sabe aquela coisa? Eu não deixo Então, nada implícito e a gente vai indo e se adaptando com. as empresas que não trabalham intencionalmente cultura e suas comunicações de cultura, e porque cultura não é só comunicação, né? Comunicação eu falo que é uma ferramenta, né? É uma porta de chegada da cultura, mas não é toda a cultura. As empresas que não trabalham intencionalmente a cultura, uma hora isso pode voltar, né? Pode repercutir contra, principalmente no momento de crise, que é o momento que as pessoas, às vezes, o ser humano, ele sob pressão, né, ou no momento de crise, é que aparecem os valores individuais ou os valores do grupo, né? Nesse momento, se o grupo não estiver muito coeso, se a cultura não for muito forte, porque às vezes ela já é forte, porque ela é um grupo pequeno, se comunica super bem por algum motivo, eles vão conseguir caminhar bem. Se não, vai ter problema ali e problema de resultado. Porque a cultura, no final das contas, é o que garante a coesão do grupo, garante que o grupo sabe para onde tem que ir, sabe o que é esperado deles, sabe? Então, as pessoas ficam menos perdidas, sabe? Você tem menos gasto de energia com coisas que não são interessantes para o negócio, tá? Então, a empresa que não trabalha cultura, em algum momento, principalmente em áreas que estão sob pressão, você vai ter muito problema de retenção, você vai ter muito problema de gasto de energia com coisas que não são necessárias e que as pessoas estão perdendo energia ali, em vez de estar focando no que precisaria para o negócio, especificamente. Aí você vê problemas de saúde mental e por aí vai. Várias outras questões que vão começando a acontecer como derivadas disso tudo. Agora, geralmente as empresas que cuidam muito da sua estratégia, cuidam da sua cultura, fazem a gestão. Porque cultura é isso, é a vida toda, né? Você está o tempo todo cuidando e mantendo aquele ambiente de acordo com a estratégia do seu negócio, tá? Uma coisa interessante que você falou na nossa abertura, que você falou assim, é um assunto que está na moda. E aí eu falei de saúde mental, lembrei, quando você falou isso, que cultura ganhou uma força muito grande depois de 2020. Sempre existiu, tá? E era muito mais comum você falar de cultura ou de times de cultura em empresas que faziam muita fusão e aquisição, ou empresas que foram compradas ou estão comprando outra, e aí sentia a necessidade de fazer uma gestão da cultura nessa mudança, tá? Agora, outras empresas às vezes estavam deixando meio de lado, etc. Então, quando você vê um elemento novo que bota toda a sua equipe sobre uma tensão, uma pressão diferente e numa situação nova que boa parte das empresas não estavam no remoto, sequer trabalhavam em híbrido e foi todo mundo pro remoto, ali entendeu que, opa, a gente agora tem um problema, porque eu não sei como engajo o meu time, eu não sei como é que eu falo com o meu time, os problemas ficaram claros. Ficou claro, a empresa que não tinha uma comunicação interna muito boa, que não sabia se comunicar com seus funcionários, que deixava a coisa acontecer, no momento de crise, dá um problema real e no final vai afetar resultado. Porque é isso, as pessoas às vezes não sabem o que fazer, estão perdidas, estão tensas, né? Afeta realmente a produtividade geral. E as pessoas não sabem o que é esperado de cada uma delas, né? Agora, Então, aí a cultura virou um assunto assim de primeira necessidade, tá?
foi justamente na época da pandemia, né? Exatamente. E aí as pessoas, os líderes e os colaboradores viveram uma situação que até então não era presente, por exemplo, o trabalho híbrido que você trouxe. E aí eu totalmente remoto, que na verdade nós tivemos uma época, um momento, né, um período alto de crise que todo mundo trabalhou em casa e foi um tricopó, né? Porque você pode ir atrás Foi. do que acontece. E aí, te contar uma coisa interessante sobre a tua pergunta da empresa que deixa a cultura. Vamos Deixa fazer. a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Os nossos grupos, né, da nossa empresa, criam os seus próprios rituais, porque eles acontecem, eles vão acontecer. Então, aquele grupo cria seus rituais, que seja o cafezinho, que seja o almoço, que seja, cada um vai ter o seu específico com uma função específica. É o momento que as pessoas se atualizam, né? A comunicação interna acontecendo, não formalmente, mas ela está acontecendo. E por aí vai. Quando você tira as pessoas desses rituais que já estavam mapeados, as pessoas ficam perdidas. E aí opa, se a empresa não cria novos rituais, as pessoas ficam perdidas mesmo. Por que as empresas que já trabalhavam híbrido não tiveram problemas? Porque eles já tinham seus rituais muito bem definidos. Que seja viajo ou não viajo, daily, tananana. Então, por exemplo, empresas que já tinham seus rituais híbridos ou remotos muito bem definidos não sofreram absolutamente nada nesse sentido, tá? Então, assim, a vida continuou para elas porque já estava tudo muito organizado. Esses rituais, esses símbolos já estavam conformados para aquele ambiente remoto. Por Agora, as exemplo, outras que não faziam essa gestão ficaram perdidas, não é verdade? exato. Por exemplo, o ritual do cafezinho, que antes era presencial, vamos tomar um cafezinho virtual, por exemplo. Mas não faz sentido. Vamos lá, e vamos fazer a simulação, né? Um cafezinho presencial tem a fofoca, né? A fofoca é a comunicação humana mais antiga, né? É a comunicação informal, onde as informações circulam e são as extraoficiais. Agora eu vou para uma tela e vou fazer um cafezinho. Quem é que fala fofoca pura e simples com medo de não ficar gravado e coisa assim, né? Então, assim, o ritual de base do cafezinho não estava mais presente, que é eu poder falar em segredo alguma coisa aqui para esse grupo e tá tudo bem, sem ficar com medo. Com certeza, esses rituais foram migrados a outros lugares, no WhatsApp, pessoais, que as pessoas ficavam mais seguras. Agora, fazer eventos corporativos na tela não faz sentido nenhum. Então, as pessoas iam, porque tinham que ir para aparecer na tela, mas em termos sociais e de cultura, gente, não significava nada. Pelo contrário, estava forçando as pessoas a uma coisa que não fazia sentido, né? Uma situação que não dava. Agora, no início, nós comentamos, né? Eu introduzi a cultura organizacional com a pergunta de um integrante novo à empresa, de como as coisas funcionam aqui. Nos bastidores, a gente estava conversando que é muito importante, eu trago nas minhas mentorias de carreira profissional, que é muito importante o candidato a alguma vaga, na entrevista, perguntar qual é a cultura da organização, como as coisas funcionam aí. Porque é isso que vai ter que dar o match em relação a valores, as crenças. Se a empresa trabalha a parte do que o candidato, né, o que está postulando a uma vaga, busque na mídia informações sobre como a empresa trabalha, funciona, mas ela na entrevista ela tem assim, o dever de buscar essa informação tanto para o líder quanto para a pessoa, para a primeira pessoa que faz a entrevista com ela, que normalmente é uma pessoa do recursos humanos. Mas o que eu vejo é que, por um lado, os funcionários não perguntam de uma forma tão clara como as coisas e não chegam aonde que realmente ele consegue avaliar que bate com os valores dele, que bate com o que ele quer em termos de reconhecimento, do que ele espera da próxima empresa, e também não vejo uma explanação clara, porque a pessoa que está do RH, o líder, não tem essa informação clara para passar. Dão 1 ou 2 pontos e não passa a cultura organizacional. Eu acho que tem uma coisa, é uma realidade, e tem uma coisa que existem os não ditos na cultura, e são coisas que não vão ser ditas na entrevista.
E aí cabe o candidato ter uma maturidade de entender. E, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Existem muitas palavras de cultura que são ditas em todas as empresas. Então, vou usar a palavra resiliência. Mas, às vezes, resiliência numa cultura não quer dizer resiliência da outra cultura. Então, cabe ao candidato, primeiro, ter pesquisado. Segundo, ter olhado sites como Glassdoor, LinkedIn, comentários outros sobre, inclusive os que não são tão positivos assim, para você entender o qual é o range ali daquelas palavrinhas, e levar para a entrevista não uma questão de inquisição, mas no sentido de eu li que a nossa cultura, ou a sua cultura, ou a cultura desta empresa fala de resiliência. O que significa resiliência nesta vaga? Porque ainda tem isso, né? Resiliência muda de acordo com a área. Então, por exemplo, às vezes, para uma situação ou para uma empresa, resiliência você vai ter que lidar com muita flexibilidade, com, sei lá, uma tomada de decisão que muda constantemente. Vivemos num mundo complexo, por exemplo, né? É uma área que você está exposto à mudança de decisão porque a empresa está sujeita ao mercado. O mercado mudou, né? Por exemplo, se eu estou falando de commodity, tá? Então, resiliência pode ser isso. Ou resiliência pode ser, você precisa ser muito paciente com alguma situação específica de processos internos que são lentos e burocráticos e etc. Às vezes, resiliência é isso. Então, você entende que às vezes a mesma palavra que está declarada no site está falando de coisas um pouquinho diferentes, né? E ainda tem a diferença da posição. Porque se eu estou falando de resiliência numa posição mais júnior, numa posição mais sênior, ao que aquela posição está exposta? O que significa aquilo naquela posição? Então, acho que o candidato tem que ter uma curiosidade de entender o que está por trás da declaração no ICRUA. E para isso ele precisa ler, se entender um pouco. Então, lugares que eu acho interessante, além de olhar site, olhar relatório anual, por exemplo. Então, como a empresa se posiciona, olhar matérias sobre a empresa, né? Fala muito sobre RP, mas também sobre o que os funcionários falam daquela empresa, os comentários. Então, eu digo, por exemplo, uma coisa mudada muito interessante. Vai numa rede social da empresa e vê quantos funcionários estão felizes ou comemorando alguma postagem, ou quanto não tem comentário de funcionário nenhum em uma postagem de propaganda. Isso é um dado em si. Você tem uma propaganda que parece muito legal, mas você não vê nenhum funcionário concordando embaixo? Ponto de atenção. Ou tem uma propaganda ou algum assunto, uma matéria que saiu cheio de funcionários dizendo, nossa, orgulho de trabalhar aqui. É diferente, né? Então, assim, LinkedIn você já tem esse retrato. Sim. Então, você começa a fazer um mapa do que acontece ali dentro, o que significam aquelas palavras. E você vai para a entrevista muito mais munido para entender os não ditos. Mas numa entrevista ninguém expõe abertamente o como funciona aqui, né? Que é o papo do cafezinho. Mas você consegue, com um pouco de mais maturidade, entender os significados das coisas e se você está disposto a estar naquele ambiente, se está tudo bem para você e por aí vai, né? E é meio o cheque de informação, né? O significado, para mim, de uma palavra não é o mesmo sentido que você dá dentro da tua vivência e tal. É muito legal isso que você Exato. traz. A gente tem aí a tecnologia que está transformando a maneira como trabalhamos, né? Estamos sendo numa velocidade assim antes não vista. E isso também afeta a cultura organizacional, imagino. E as empresas precisam, porque as empresas precisam se adaptar às suas culturas para acompanhar as inovações tecnológicas. Como é que é? De que forma essa tecnologia pode influenciar a cultura organizacional e o engajamento dos funcionários? Você sabe que tem uma coisa de comportamento, pode até ser geracional ou de abertura dessa organização para a tecnologia, né? Você pode estar cheio de tecnologia, mas se você tem um time ou uma equipe muito resistente, que só fica fazendo o seu business as usual, como sempre fez, nada vai mudar. O mundo lá fora vai estar mudando e você vai talvez estar ficando para trás. Então tem uma questão do negócio entender qual tecnologia, o que faz sentido, estimular suas equipes a serem bem propositivas,
mais cabeça aberta. Então, tem a ver com uma cultura que está aberta a essas novidades também. Porque se você tem uma alta liderança super fechada, que acha que tudo é perda de tempo, não adianta eu estimular o bottom-up, os colaboradores para trazer ideias novas. Você vai criar um problema, né? Uma vez eu ouvi um comentário sobre inovação, cuidado com o que você estimula nas suas equipes. Às vezes você estimula muita inovação, mas se sua alta liderança não está abrindo esse espaço, você vai criar uma massa de revoltados, né? Porque se você está falando, dê ideias, e as ideias não vão para frente, né? Alguma coisa vai acontecer com essa química aí, né? Então, a gente precisa entender, em termos corporativos, qual é a abertura da organização e talvez, a gente quer ideias aqui nessa parte, porque o nosso negócio precisa nisso. E aí vai ser estimulado ali. E o comportamento das pessoas deveria ser trazer ideias ali naquela parte específica, tá? Precisa ser uma coisa corporativa, tá, Denise? Porque se não for uma decisão corporativa, as pessoas vão continuar. Nós, seres humanos, nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. A gente não gosta de mudança, mudar dói, incomoda. Se a gente puder ficar fazendo o que a gente já faz, a gente vai continuar. Então, ninguém vai autonomamente fazer isso. Então, tem que ser uma questão, uma decisão corporativa de queremos isso, estamos abertos e queremos que vocês tragam essas ideias e esse comportamento novo. Porque senão nada vai mudar. Só ficar no discurso na parede, mas se comportamento de liderança, os orçamentos não são direcionados, não vai mudar nada. Não vai mudar. E o nosso cérebro, não só na zona de conforto, o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele para o carro na porta da entrada do estacionamento só para não andar muito, né? E é automático isso. Mas essa zona de conforto tem que ser todo um momento muito bem avaliado pela complexidade do grupo, né? Da formação do grupo, porque é composta por seres totalmente diferentes. E aí tem que ter uma forma de comunicação coerente que vai exercer que todos caminhem na mesma direção com a sua complexidade individual. Às vezes é mais fácil para a organização, eu quero trazer novas tecnologias, inovação, talvez dar uma mexida na estrutura e trazer uma liderança com outra cabeça, outro tipo de comportamento que vá puxar desse time essa mudança, do que continuar no mesmo, sabe? Às vezes é mais difícil, não é que é impossível, né? Mas às vezes fazer mudanças laterais, então mexer um pouco no time, mobilizar já o time para a mudança, dizendo, olha, tem que ter sinais claros. Está acontecendo alguma coisa nova, vamos nos mexer, né? O gato subiu no telhado. Agora chegar e só falar, olha, a partir de agora nós somos inovadores. Não vai mudar nada, né? Vai ficar na parede isso. Ou seja, é claro que a cultura organizacional ela não é estática, ela sempre está se remodelando por uma necessidade externa ou interna. Né? Exato. Isso de qualquer grupo, né? Toda cultura ela é meio orgânica, né? A diferença é que numa organização você seleciona as pessoas que entram, você desliga quem não está mais adequado para aquele grupo. E isso vai conformando o grupo. Agora, cada pessoa nova que entra, isso tem interferência na cultura. Se a gente diz que você tem uma cultura muito forte, é uma cultura muito bem definida, ela atrai e ela repele, né? Então, ela vai atrair pessoas com valores próximos, mas, ao mesmo tempo, se entrar uma pessoa muito diferente, ela não consegue ficar. As pessoas que têm dificuldade de adaptação ou rapidamente são desligadas e tal, a cultura meio definindo quem fica e quem não fica, quando ela é muito forte, muito bem definida pelo grupo, sabe? E aí você me traz o link para uma próxima reflexão. Nós falamos das mudanças que a tecnologia traz, né, e o impacto que gera com a inovação, o que você comentou, mas temos também uma forte caminhada aí para multigeração dentro da empresa. Então, hoje eu tenho 3, 4 gerações trabalhando na mesma sala. E nós estamos falando que são histórias e vivências e experiências e idades completamente diferentes. E podem enxergar a cultura, com certeza, totalmente diferente, porque elas vêm de realidade diferente. Como relacionar a cultura ou adaptar
adaptar ou conciliar a cultura organizacional com essa multigeração trabalhando no mesmo espaço da empresa? Então, Combinar, né? é Talvez. bom a gente ter gerações diferentes, diversidade, até para ter ideias novas, né, dentro do grupo. Agora, talvez, de uma forma geral, a cultura, ela já seleciona, né, perfis, mesmo em gerações diferentes, que têm valores mais próximos, crenças mais próximas, né, daquele grupo que já está. Nunca é tão diferente. Mesmo que você tenha questões geracionais, uma coisa que eu não gosto é botar rótulo em geração. Porque na geração, essa geração não gosta de trabalhar. Qual recorte que você está falando? Qual recorte dessa geração você está falando? É classe média tal, que mora em São Paulo, né? Ou é a classe média baixa do interior, né? Então, assim, e mesmo naquela geração, você tem recortes. E aí a empresa consegue selecionar esses recortes, vamos dizer assim. Ou seja, se eu tenho um jovem de uma geração muito nova que não se encaixa naquela organização, ele também não vai ficar. Temos problema de retenção. Talvez a gente tenha um problema de seleção, né? De atração e seleção. Porque uma coisa é, você precisa fazer atração e seleção adequada para os seus objetivos de cultura. Então, às vezes, você está se enganando na seleção. Você está atraindo o perfil que não vai se adequar com a sua cultura. Entendeu? Ou você precisa, então, fazer uma guinada de cultura, se você quer mudar o perfil do seu grupo, né? Então, e aí devagarzinho vai mudando. Então, é um outro trabalho. Ou você vai mudar a cultura, ou você vai entender quem você está selecionando e botando para dentro. Porque mesmo nas questões geracionais, você tem recortes de grupos que vão se encaixar na sua cultura. Se não fosse assim, gente, não ia ter, sei lá, estagiário em banco, estagiário em ONG, né? Então, assim, você tem grupos jovens de outras gerações nos diversos tipos de negócio que existem no mundo. É só você ver quem você está atraindo, quem você está selecionando, quem você está colocando para dentro, de verdade. Né? E levar a sério o processo de atração e seleção. E avaliar, Não, é isso. e avaliar onde que está os problemas e não focar e achando que, né, não é um problema de seleção, pode ser um problema... Exato. Às vezes, não, temos um problema dessa geração. Será? Será que o problema está dentro de casa na forma como você está selecionando as pessoas, né? Então é isso. Primeiro olhar o que a gente está fazendo, porque é isso. Para a gente manter e fazer gestão da cultura, a gente tem que olhar quem a gente está botando para dentro, né? Como é que está sendo a jornada desse colaborador em relação à nossa cultura? Ela está sendo coerente? Ou eu falo uma coisa e na hora da prática acontece outra? Né? Porque tem a coisa da expectativa e realidade. Então, eu vou lá para a entrevista, eu entendo que eu me conecto àquela organização, foi vendido para mim uma coisa, eu chego lá é outra. E aí, certo que eu vou ter problema de retenção. A primeira coisa que você fala, gente, fui enganado, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, você tem um problema de comunicação, de atração e seleção, né? Pode ser que a pessoa se adeque? Pode, né? Mas, às vezes, é muito longe uma coisa da outra, né? Aquele perfil daquela organização, e aí não vai dar certo, não vai ficar. Agora, no início nós comentamos, quando surgiu, né, você comentou que cultura organizacional começou a se falar justamente em 2020, né? Não, virou moda, né? A gente já tinha as áreas, virou moda. Mudou a forma, o formato e tal, mas veio muito mais consciente. Hoje eu vejo as empresas muito, ou uma grande maioria, assim, uma grande massa de empresas, independente do tamanho, pequena, média ou grande, criando essa necessidade de disseminar, primeiro construir a cultura e a organização clara para elas internamente e como que ela divulga, tanto para atrair novos talentos e como ela constrói essa cultura dentro de uma forma que continue os seus talentos a caminharem juntos. Para essas empresas que está caindo a ficha agora, né? Tipo, eu estou ouvindo falar nisso, eu preciso disso na minha empresa. Como é que ela deve começar? Por onde ela começa essa brincadeira a constituir, a dar um nome? Primeiro, ela tem que entender quem ela é.
e o que que ela quer quanto organização. Então, é o primeiro retrato, tipo um mapa de cultura, alguma coisa assim, mas primeiro checando, eh, eu sei para onde eu quero ir, o que que a minha estratégia está falando. Então, e checando todos os sinais de cultura. Isso faz parte desse grande radar que eu chamo, assessment, como vocês quiserem chamar, essa foto de cultura. Então, a foto é essa, minhas equipes pensam assim, acreditam nisso, meus altos executivos pensam isso, se comunicam de tal forma, nossos canais de comunicação fazem isso. O quanto as coisas estão se comunicando ou estão se contradizendo, né? Meus sistemas de RH premiam tal coisa, então eu acho que eu vou dar exemplo até de uma conversa que a gente já teve em outros papos, que é uma organização que fala que quer ser inovador e ter colaboração. E aí tem um sistema de, sei lá, PLR bônus que gera competição. A coisa está contraditória. Então, as equipes não vão colaborar porque elas estão sendo estimuladas por um processo de RH super, né, da parte de remuneração a competir. Então, eu preciso escolher o que que é mais importante para mim, que elas compitam para, sei lá, ter o resultado maior e ter o PLR, ou eu quero colaboração? Então, se a organização escolher que prefere a competição, então vamos trocar esse discurso de colaboração, né? Vamos construir outra coisa que faça sentido com a organização. Mas para você ter esse retrato, você precisa fazer esse mapeamento. Eu preciso tirar foto do hoje. O que que eu tenho hoje de cultura? O que que eu tenho de símbolo? O que que eles estão comunicando? O que que eu tenho de comunicação interna? O que que eu tenho de processo de RH? Tá tudo comunicando a mesma coisa? Ou o que eu estou falando está dizendo uma coisa, o que eu estou fazendo está dizendo outra? E aí eu tomo decisão. Não, está tudo comunicando, perfeito. Então você tem um retrato inicial para trabalhar a cultura agora para onde você quiser e depois fazer um novo retrato daqui a 2 anos e ver, estamos caminhando para onde a gente quer, né? A partir de dados mesmo. Ou, nossa, o nosso retrato está confuso. Tem um pedaço que fala uma coisa, outro pedaço que fala outra, então a gente precisa organizar essa casa aqui. Então eu preciso talvez comunicar melhor o que a gente já faz, ou eu preciso comunicar diferente, porque a gente faz uma coisa e fala outra, então a gente precisa ser coerente, né? E aí, a partir disso, eu começo a trabalhar um plano de cultura que geralmente ele passa por comunicação, e comunicação, ele não é só comunicação interna. Você está falando de desenvolvimento de liderança, porque um dos maiores comunicadores da sua organização são os líderes no dia a dia, seus feedbacks, suas reuniões, né? Então, eu estou falando de desenvolvimento de liderança, eu estou falando de eventos corporativos, eu estou falando de símbolos e rituais da organização, tudo comunica. Um discurso de CEO, né? Uma live, o que que a gente está comunicando em todas essas frentes? O que que os meus processos de RH estão reforçando nas pessoas? Elas estão reforçando colaboração, elas estão reforçando competição, elas estão reforçando, né? Então, assim, uma coisa é a intenção do processo, outra coisa é o que realmente deriva dele para aquele grupo. Eu tinha intenção que as pessoas colaborassem com isso, mas não está funcionando, elas estão fazendo outra coisa. Então, a gente precisa reavaliar. É isso que a gente quer? Continuar? Na forma como eu promovo, a forma como eu demito, a forma como eu dou feedback, né? Como é que os meus processos de RH estão funcionando? Minha política de remuneração, né? Minha política de atração e seleção, que a minha marca empregadora fala, se eu tiver essa área. Ou seja, eu preciso checar isso tudo e ver se está tudo funcionando, sabe? Com uma coesão sob esse guarda-chuva da cultura. Então, é isso. A primeira coisa é o retrato. É um retrato. E aí eu quero falar mais sobre o retrato. A gente está estourando no tempo, mas eu vou falar. Mas você comentou sobre algumas ferramentas, assessment que você trouxe. Uma coisa é a comunicação que eu passo, outra coisa é como ela está sendo entendida aqui, da forma que você trouxe. E a única forma ou uma das formas que eu vejo como está sendo entendida é perguntando para o colaborador. Então, questionários e pesquisas, onde todos os colaboradores participam, me dá um retrato de como os colaboradores estão recebendo a mensagem, né? Isso é muito utilizado para constituir formatar a cultura organizacional das empresas, né? Foi bom você ter falado, porque tem coisas diferentes também. Uma coisa é uma pesquisa de cultura com metodologia de cultura. Outra coisa é pesquisa de clima.
Sim, diferente. A pesquisa de clima, ela não mede cultura. Esse é um grande engano, que às vezes você pergunta nas organizações, como é que você monitora a sua cultura? A pesquisa de clima. Não, pesquisa de clima não monitora a cultura. Pesquisa de clima monitora clima. E o clima muda muito mais rápido do que a cultura, né? E o clima, a pesquisa de clima, de uma forma geral, ela mede gestão e liderança direta. Exato. Essa é a primeira coisa que ela... E se você vai ter problemas de engajamento no sentido de a pessoa quer ficar ou não na organização, quer ir embora. Né? Mas, assim, esse é o retrato de uma pesquisa de clima. Eu brinco que pesquisa de clima é um bom intermediário para de cultura, e eu falo que onde tem fumaça tem fogo. Então, se tiver alguma coisa estranha na pesquisa de clima, pode ser que você tenha um problema de cultura ou não, porque às vezes a pesquisa de clima ela é afetada por eventos externos, ou aquele mês você distribuiu bônus ou PLR. A pesquisa de clima vai ser linda, gente. Dependendo, se você distribuiu no dia que a galera olhou o dinheiro na conta bancária, vai ser linda. E se você, no mês seguinte, talvez medir, e aí volta a rotina, vai ser péssima. Por quê? Você gera um pico de expectativa, e as pessoas, o emocional das pessoas cai muito rápido depois. Então, geralmente, a pesquisa seguinte é muito ruim, né? Isso não tem necessariamente conexão com a cultura. A cultura não muda tão rápido em 3 meses, né? Que algumas organizações medem clima de 3 em 3 meses. Não é assim, né? Mas, se você consistentemente tem um problema na pesquisa de clima durante todo o seu ano, pode ser que você esteja tendo algum problema na sua cultura. E, de uma forma geral, a pesquisa de clima te ajuda a te dar um retrato sobre a sua liderança, o status, como é que está indo a sua liderança em relação à gestão. Porque é isso, o clima é dado pela gestão direta, né? Então, são pesquisas diferentes que valem a pena ter, mas entendendo o papel de cada uma ali. Então, assim, eu perguntar para as pessoas qual é a cultura da minha organização, só essa pergunta simples no Forms, isso não é necessariamente um retrato de cultura. Então, você precisa de uma metodologia, né, que pegue os não ditos, né? Ninguém vai falar claramente as coisas ali na pesquisa, né? A coisa da fofoca, não sei. Mas uma metodologia vai pegar, né? Vai pegar. E aí, no retrato de cultura, você vai ver variações por verticais de negócio, por sites, né? Então, às vezes, você vai ter, sei lá, um site que é super aderente à cultura e o outro nem tanto. Isso é muito comum de acontecer, essas variações na cultura. E é isso que o retrato de cultura vai dar para a gente, né? E a pesquisa de clima vai te dar por equipe, por gestão, né? É bem pautado essa grande diferença, com certeza são coisas totalmente diferentes. Agora, fica claro que o CEO, o dono de uma empresa, estou falando mais da média e da pequena, que tem poucos recursos, que queira formatar a cultura, deixar clara a cultura organizacional, ele sozinho é muito difícil porque são várias variáveis aí para se pensar. Então, ou ele precisa de uma ajuda de pessoas qualificadas do recursos humanos ou uma consultoria externa que ajude a mapear essa cultura organizacional. Isso fica bastante claro para ele ter, no final, algo consistente, né? Aplicável e consistente. Exato. E deveria ter uma equipe que está monitorando internamente. Então, ele pode formar uma equipe interna para isso, né? Que ele confie, que tenha conhecimento, repertório e tudo mais. Sim, Né? caso contrário, não vai chegar no objetivo que ele quer. Isso é pano para manga, né? Tem uma coisa interessante que várias consultorias e estudiosos já tentaram conectar o resultado da organização com uma cultura bem sistematizada, bem gerida, etc. É muito difícil a gente conectar, olha, a empresa está indo melhor porque a cultura está muito bem conectada, mas de uma forma geral, se você ver uma empresa que está muito bem nos resultados, você vai olhar a cultura está muito bem gerida, ela está muito bem estabelecida, tá? É que é difícil você gerar uma correlação imediata, tipo, isso é decorrência daquilo, mas em geral eles caminham juntos, tá? Nas estatísticas aí, nas avaliações, elas são conectadas muito claramente, né? Tem uma relação direta. Exato, Então, aí já fica a dica. Falando em dica, nós estamos chegando ao final. O papo é sempre muito bom. Acompanhe Carol Hoffman, que é uma delícia escutar ela numa entrevista e conversar com ela. É uma pessoa muito aberta e acessível, por sorte nossa.
E é, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Mas eu quero pedir nesse momento, antes da gente encerrar, aquela dica especial, né? A parte de todas as dicas aqui que nós demos, mas uma dica pode ser um filme, um livro, o que você quiser trazer será muito bem-vindo. Então vamos lá, pessoal, a dica do dia. Eu vou dar 3 dicas. Ai, que Ó, legal. bem rico. É um livro bem pequenininho, chamado Cultura e Empresas, de Lívia Barbosa, que é uma antropóloga. E é muito interessante se todos nós quisermos entender melhor, que a gente falou que virou moda desde 2020, esse livro coloca como é que as áreas de cultura organizacional se conformaram desde a década de 60 para cá, né? Então, quais eram os profissionais, mais na década de 80, que era mais colocado como desenvolvimento organizacional e tal. Ele vai até antes, óbvio, de 2020, ele é mais antiguinho. É um livro que é aquele passo a passo das ciências sociais, e ela traz uma problematização para os antropólogos de por que eles não estão ali nesse trabalho que hoje em dia é muito mais tocado por administradores, né? Então, é bem interessante porque mostra para gente que esse assunto é antigo. Esse assunto não começou em 2020, mas realmente ficou mais as empresas sentiram mais necessidade de 2020 para cá, tá? Então, vai ser muito bom. Esse o nome Cultura e Empresas. legal. Cultura da Lígia. Ele é vermelhinho, assim, vermelhinho com um azulzinho, pequenininha, bem pequenininha. Legal. Tem um outro livro muito bom, que é de antropologia, e eu trago como uma provocação, por quê? Quando a gente fala de cultura, a gente geralmente parte de princípios próprios, né, de crenças próprias para as conversas e tudo mais. Então, quando a gente falou de o candidato ir para uma entrevista buscando o que é resiliência, etc., parte de princípios e experiências anteriores suas. Tem um livro que é de antropologia do consumo, chamado Trecos, Troços e Coisas. E ele fala sobre rituais de povos, né? Então, ele fala sobre a morte. Então, como é que é o velório em algumas culturas. Fala sobre a Índia, sobre o hábito de ter muitos sapatos na Índia. Então, às vezes, famílias muito simples. Por que eles têm tantos sapatos? Gastam dinheiro com tantos sapatos, né? Por que aquilo é importante? Então, é muito interessante. Ele fala a partir dos objetos das coisas, como é que é visto em outras culturas. E é muito gostoso, e a antropologia é maravilhosa para isso, para abrir nosso horizonte de que existem muitas formas diferentes da gente ver a mesma coisa. Então, se eu estou falando de cultura organizacional e eu estou fazendo uma vaga na Malásia, eu vou ter interferência local, de crenças locais, né? Eu preciso saber e eu preciso abrir meu horizonte. Então, se eu estou falando de cultura organizacional, é interessante eu entender que existem outros rituais, outras coisas diferentes na vida social que são diferentes do meu repertório, tá? E uma série muito boa no Netflix, que aí eu acho que serve muito como exemplos quando a gente trabalha cultura organizacional. O esporte ajuda muito, porque o esporte, eu falo que cultura é bom quando a gente, para desenvolver as pessoas, quando as pessoas sentem na pele, né? Então, o esporte faz isso pela gente. Então, quando você quer desenvolver resiliência, que seja, então, na pele, né? Você vai fazer alguma coisa, você sente, né? O que é resiliência. Então, tem uma série chamada Playbook, que são entrevistas com coaches, com técnicos de diversos esportes, falando o que foi determinante para eles para alcançar sucesso ou para suas equipes alcançarem sucesso naquele esporte. Tem técnico de jogo de tênis, de basquete, de futebol e tudo mais. Então, é muito interessante como um exercício de liderança ou de você fazer analogias. Isso para a cultura é muito interessante no desenvolvimento de pessoas, a gente trazer as analogias. Às vezes fica mais fácil para a pessoa entender o recado que você está falando de cultura que você precisa. Então, o Playbook, ele diz mais respeito a talvez valores que conectem com o esporte, mas eu acho que é uma visão muito legal. Tem outras séries da Netflix que falam de lideranças, de uma forma geral, né, com outros líderes. E aí é sempre interessante para a gente usar esses exemplos para a cultura quando aqueles valores que estão sendo colocados naquela entrevista falam sobre os valores da organização. Então, é um bom exemplo de uma série interessante que eu gosto de olhar muitas coisas no Netflix pelo ponto de vista o que aquilo se conecta com cultura organizacional, sabe?
E Playbook é uma delas que acho que super conecta. E eu vou acrescentar mais uma dica aqui, também nos bastidores a gente estava comentando, que eu achei ótimo, está tudo anotado e vou colocar na descrição do episódio. Esse final de semana, dias chuvosos aí, nos fez ficar mais em casa. Eu aproveitei e assisti O Dia Perfeito, do Wim Wenders. Então, é um filme que eu super indico, porque é muito peculiar, tem poucas falas, mas de uma beleza de fotografia e gestos, e a mudança que o protagonista fez na vida dele para se conectar com aquilo que ele acreditava. Isso nada dito, tudo muito implícito. Eu acho que também quero deixar aí na descrição também, colaborativa, a sua dica. Maravilha! Tomara que o pessoal tenha mais dicas pra gente também, né? Perfeito. Carol, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua dedicação nesse tema que é o seu dia a dia. Obrigada, Denise, foi um prazer. Se deixar, a gente grava mais uns vários episódios aqui. Já Vai fica um prazer enorme. E assim chegamos ao fim desse episódio. Ah, que pena. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema cultura organizacional. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos a próxima semana para mais um episódio. E não esqueça de agradecer a sua vida. Um forte abraço!